14 de junho de 2025. Uma data marcada pela emoção, pela saudade, pelo compromisso com a espiritualidade e com a fidelidade dos filhos de santo. A casa de Ogum, do nosso saudoso Pai Léo, estará reabrindo as portas. Um símbolo de compromisso, de respeito, uma demonstração da força do orixá que transcende as barreiras entre vida e morte. Pai Valdemir de Oyá, do terreiro Santa Bárbara, em Lauro de Freitas, na Bahia, foi o escolhido para conduzir os rituais fúnebres de reabertura, de preparação do sucessor da casa e ser de agora em diante o orientador dos filhos que seguirão com este legado à frente. Pai Valdemir nos recebeu para uma singela entrevista, contando um pouco da sua história, contando um pouco da experiência, falando do que esperar de agora em diante. Pai Valdemir, sempre acessível, um homem de uma energia incrível. Fica aqui registrado também o nosso agradecimento. Olá, meus amigos, meus irmãos, povo do Axé. Hoje eu estou aqui com o pai Valdemir de Oyá, de Lauro de Freitas, do terreiro Santa Bárbara, dando a ele as boas-vindas à Vitória da Conquista, do nosso friozinho do sudoeste da Bahia, e vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de vida, da trajetória, da missão que o trouxe até a Vitória da Conquista. Pai Valdemir, a sua bênção. Oxalá lhe abençoe a sua bênção. Inicialmente dizer que é uma satisfação enorme tê-lo aqui em Vitória da Conquista. O senhor está aqui em Mabá, uma pessoa de referência, uma pessoa do Angola. Vamos conhecer um pouco da sua história. A primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é Pai Valdemir de Oyá, de Ançã, de Lauro de Freitas, do terreiro Santa Bárbara? Boa noite a todos. Saquidila, né, que eu estou dentro da casa de um curso público, eu sou uma pessoa renomada dentro da Bahia, dos quatro cantos da Bahia, sou referência em Lauro de Freitas, fundador do terreiro Santa Bárbara, filho de Sindiracuá. Eu sou aquela pessoa que abre as portas para as pessoas sempre para fazer o bem e não olhar aqui. Pai Valdemir, como começou a sua história, a sua trajetória na religião? Eu comecei minha história, comecei menino, com 12 anos, entrei para a vida espiritual por problemas de saúde e não pensava nunca em ser babalorixá, casa de Kice, sempre eu pensei em cuidar das minhas espiritualidades, cuidar dos meus ancestrais. Depois eu comecei dando sessão de tabu todas as quarta-feiras. Depois, no fundo, eu fui crescendo, depois eu abri minha casa. O senhor começou a dar sessão, o senhor começou a receber as entidades e passou. Como é que foi essa trajetória, o início dessa trajetória espiritual? No início eu tenho um caboclo, o Sultão das Matas, que ele sempre trabalhou e cuidava das pessoas. Tá entendendo? Então ele que trabalhava com sacudimento de folha. Desde 12 anos já começou? Já novinho. Sua família já era da religião? Não. Incrível que pareça, eu só tenho uma irmã, que é minha filha de santo, hoje é evangélica, mora no Rio de Janeiro, e meu sobrinho biológico, que é Ogão convidado para meu santo. E como é que o senhor chegou? O que levou o senhor para o Candomblé? O que me levou foi minha mãe, por problemas de saúde, onde eu andava muito nos médicos, problemas e não dava nada. Então levou de uma casa religiosa, onde jogou os búzios, e aí os búzios disse, eles me têm que ser iniciados. Eles me têm que entrar no mundo espiritual para poder voltar o que era antigamente, com sua saúde e com tudo. E por isso eu fiz, ela se dedicou, não conhecia a religião, eu também não conhecia, não sabia que eu era muito novo. Então eu entrei para o Candomblé, onde eu cuidei de minhas coisas, fiquei bom, a saúde prosperou e hoje eu estou aqui. Foi na mesma casa que o senhor começou, que a sua mãe levou, o senhor desenvolveu, fez o santo, ou passou por outras experiências? Primeiro eu passei por uma casa de um babalorixá muito conhecido na Bahia, por nome Zé do Rio, quando eu passei muito menino por lá, onde eu fiz também minhas coisas, mas com uma santa
tinha que ser iniciada e lá não iniciava, então quem cuidou de tudo isso para mim foi Domingas Caloiaque de Portão, que foi minha sucessora, que hoje está no reino de Azezá. Domingas Calói, então, foi Portão, da família de mãe Mirinha de Portão? Não tem nada a ver. A minha, não, é o mesmo bairro, o mesmo bairro, tá entendendo? Duas antigas, mulheres que crescem hoje, está com mais de 70, 80 anos de iniciada, tá entendendo? Mas não tem vínculo nenhum. Lá é uma axé Gomé e eu sou a axé Sindiracuá. Sindiracuá é outra raiz também. Outra raiz da minha saudosa Mãe de Santo, Mãe do Minas. E o terreiro Santa Bárbara, conta um pouco sobre a história do terreiro, como é que foi até consolidar esse espaço sagrado de Salvador? Esse espaço sagrado, quando eu comecei a abrir minha casa, com minha exceção do envio de caboclo, não era candomblé, era o espaço de minha mãe, que era aceitável da minha sessão de palma, todo mundo simples, todo mundo sem condição financeira nem nada. Eu comecei na casa de minha mãe, na sala da minha mãe, dando a minha sessão, e eu sempre pedi a Santa Bárbara que me desse um espaço, tá entendendo? Para eu poder ter a casa. Sempre foi de Inhaçã, Santa Sempre, Bárbara? eu sou filho de Inhaçã, né? E Santa Bárbara porque o terreiro é uma associação cultural religiosa e tem que ser esse nome religioso, tá entendendo? É por isso que tem Santa Bárbara e outros E a sua é tombado da cidade, de Lauro de Freitas. É tombado como patrimônio histórico do município e assim sucessivamente. O senhor teve profissões, ou se dedicou só à religião? Não, eu sempre fui funcionário público, tá entendendo? Não me dedicava só ao candomblé. Hoje, ultimamente, eu estou mais dedicado ao candomblé, com o meu jogo de búzios, com meus trabalhos, com minha iniciação, viajando muito por esse Brasil, cuidando das pessoas e continuando mantendo o terreiro Santa Bárbara em firme. Quanto tempo tem o terreiro Santa Bárbara? 38 anos. 38 anos essa casa é aberta. É fácil manter uma casa de 38 anos aberta? Meu filho, lá não foi fácil não. Não foi fácil. Foi muita luta, tá entendendo? Muito gasto, eu sozinho, sempre pedindo apoio de pedindo apoio de outro. E hoje, graças a Deus, o nosso terreno está instalado, um terreno bonito, referência em Lauro de Freitas, muito bem localizado, perto da praia. E assim, continuando essa barra. Todos os nossos mais velhos que nós entrevistamos, eles falam a mesma coisa. Sempre com muita luta, sempre com muita determinação, com resiliência, porque não é fácil manter uma casa de axé. Abrir pode até ser fácil, mas manter é mais difícil. Com certeza, e o candomblé tem que começar de baixo. O candomblé ninguém pode dizer, eu vou construir um palacete hoje. O candomblé tem que começar de baixo, com todas as casas centenárias da Bahia de Salvador, as referenciadas na Bahia, que é Casa Branca, Cantual, Porto Conjade, Folha, Bogum, tudo começaram na grande simplicidade, na grande pobreza. Hoje está grande, porque a sociedade cresceu junto com a gente, e hoje o candomblé está lá em cima e sempre agradecido. Importante essa colocação de pai Valdemir, porque é como se você plantasse uma árvore e as raízes vão se aprofundando para depois crescer o caule e as folhas. Com certeza, o novo fruto, está entendendo? O novo renascimento para a nossa cultura, que é nosso candomblé. Como é que é a sua relação com os mais jovens? A gente hoje tem um candomblé. Quando o senhor começou, era mais severo o candomblé ou era mais tranquilo? Como é que o senhor vê essa mudança de geração do candomblé? O candomblé, quando eu comecei, era muito severo, era muito mais rígido. Se eu puder falar mas sobre bem essa época. respeitado. Nós seguimos sempre a hierarquia dos nossos antigos, das nossas mães de santo, dos nossos pais de santo. Hoje o candomblé está mudado. Está entendendo? Está mudado, muitas pessoas jovens na frente do candomblé, mas eu não falo mal, eu não critico, está entendendo? Eu deixo todo mundo na paz de Deus, e, pô, mas o candomblé era muito rígido, e eu sigo o jeito do meu antepassado, o jeito de minha mãe de santo. Segue a linha lá, é a 100%. Com certeza, eu não faço nada porque eu vejo na casa de
de A, não faço nada que eu vejo na casa de B, eu não enfeito o pavão, eu faço o meu daquele jeito simples, como eu sei fazer, como eu estou acostumado a fazer. Eu quero que as pessoas prosperem, eu quero que as pessoas andem para frente, eu não quero que as pessoas fiquem com sua vida negativa. Vou fazer uma pergunta, professor, que eu faço para todos, Pode fazer. os nossos mais velhos. Já pensou em fechar, em desistir? Não, não pensei não. Aí, inclusive, agora eu estou muito devagar, porque eu já sofri muito na casa do Candomblé, com o Filho Santo. Aí a gente se decepciona muito, seleciona a minha casa de todo mundo. Olha esse Babalujá, onde eu estou reabrindo aqui em Vitória da Conquista. Dói um homem ter falecido com 41 anos. Esse homem não gozou nada. Esse é um ponto que a gente sempre discute em todos os nossos trabalhos também. A dificuldade com o filho de santo. Não só sou eu, não é só verdade de mim, é no geral. Parece que a religião é permeada por uma verdadeira ingratidão. O sacerdote doa o seu tempo, doa a sua vida para ajudar, abre a porta e depois tem essa facada que a gente acaba tomando. É uma queixa geral, por isso que eu pergunto isso para todos, desde os primeiros que eu entrevistei. Como é que você já pensou em pedir? Porque muitos não aguentam e param e falam, não quero mais. Eu conheço muita gente, inclusive uma amiga minha, Loixá, que está em Salvador, ela fechou a casa. Não vou citar o nome. Ela fechou a casa, entregou tudo dela também, ela jogou na natureza, não quis mais. Mas dá vontade sim, dá vontade para a gente não infartar. Está entendendo? Não infartar. Eu hoje tenho 62 anos, então eu já gostei do Candomblé, já conheço o Candomblé de frente a fundo e fundo à frente. Mas eu não penso em largar não, porque eu sei quanto eu lutei pelo terreiro de Santa Bárbara, quanto eu plantei dentro daquele terreiro de Santa Bárbara. Não penso, eu não gosto de fazer festa todo dia. Eu gosto de fazer um calendário de ano sim, ano não. Nesse ano de 2025 não teve festa na minha casa. Deveria acontecer os 45 anos de Bambu de Fêmea, no dia 7 de março. Não tem. Vou abrir agora para tempo, 10 de agosto. E agora só no ano que vem. Qual o conselho que o senhor dá aos mais jovens, aos que estão abrindo casa agora, aos que estão chegando na religião também, como iniciantes, os aviãs? Qual o conselho que o senhor dá para a boa vivência no axé, para quem está abrindo, tanto para quem está abrindo casa, quanto para quem pretende se iniciar, como para quem já está adulto? A gente sabe que não existe uma receita pronta. Ninguém tem da felicidade, porque assim nós não passamos por tantos sabores. Mas é sempre bom ouvir do mais velho, porque o mais velho tem uma trajetória e a nossa religião é a religião que respeita o mais velho. Então, qual o conselho que o senhor dá aí ao longo dessa caminhada que o senhor já tem vivido? Então, o senhor é uma pessoa que a gente tem que parar para ouvir, porque o senhor tem o que dizer, especialmente ao mais jovem, a nós que estamos vindo depois. O que eu digo aos mais jovens, que eles respeitem mais a religião, que nossa religião é uma religião linda, bonita. E nós temos que ser respeitados perante a sociedade. Então, que eles levem mais a sério, façam suas festas, suas obrigações, com respeito, dê respeito à sua casa, porque o respeito é muito importante, respeite seus filhos santos, para poder, olha, a nossa religião crescer cada vez principal. É isso que eu desejo aos mais jovens e aos que estão abrindo casa agora. Qual a sua relação, pai, com as redes sociais? A gente sabe que as redes sociais, antes era proibido filmar, fotografar, e hoje chegou o celular, a internet, a rede social, a live, e aí entra para o Candomblé. Alguns são mais resistentes, outros são mais ponderados, outros de forma alguma, outros já abrem para todo mundo logo as obrigações do santo. Como é que o senhor convive com essa realidade? Olha, em relação à rede social, eu não sou nada contra, porque eu adoro a rede social. O que eu não mostro nas redes sociais é meu axé e nem meu fundamento. E isso não chega na minha casa para tirar uma foto do quarto de santo, que eu não consigo. Você vai tirar as fotos de festa. De festa você pode tirar, porque a gente tem que mostrar a nossa beleza, o nosso candomblé. Mas se você dizer ali, deixa eu tirar uma foto da casa de Exu, deixa eu tirar uma foto da casa de Bambu do Fêmea, não aceito. Não aceito. Isso nós não podemos mostrar. Agora, o nosso candomblé, a rede social, é um meio de comunicação maravilhoso. A gente está ajudando todo mundo. O chileiro pode gravar? Pode, não tem nada a ver. Pode fotografar,
faz, não tem nada a ver, o que é bonito é para se mostrar. E não tem nada a ver que publique com respeito também, né? Negócio de criticar, eu não gosto na rede social. Eu não critico nada, se eu ver que está errado, eu deixo lá. Eu deixo lá, não digo nada, mas por ele, tem gente que critica, vão, bater, isso aí eu não apoio. Como é que foi essa chegada sua, Vitória da Conquista? Como é que foi esse encontro aqui com o pessoal do terreiro de Pai Léo? Eu fui procurado pelo sucessor, tá entendendo? Onde ele esteve na minha casa para jogar e me escolheu para eu dar a reabertura da casa. Aí eu disse para ele, nós temos que fazer um fundo, nós temos que fazer a xixi, porque o babalorixá quando morre, tem que fazer um mínimo, tem gente que faz 3 dias, tem gente que faz 7 dias, eu só faço 1 dia. Agora um fundo bem feito, que é o AXG, acostumado as pessoas falarem. Aí eu falei para ele que nós tínhamos que fazer um fundo e depois dar continuidade às obrigações da casa, como a gente já fizemos tudo. Desde quando eu cheguei aqui que eu não paro. Vamos agora, sábado agora, fazer as obrigações internas da casa de madrugada de sexta passada e o belo candomblé amanhã sábado, maravilhoso e assim sucessivamente. E volto em agosto para entregar 10 a ele, que nós chamamos de Adécio de Saramesse, para ele aceitar, ser embolsado como o futuro estava difícil do período. O senhor vai abrir hoje, sábado, já está em processo de abertura. Você vai fazer os rituais da casa e fazer um candomblé de reabertura. De reabertura e nós esperamos e preparar em agosto para que o sucessor de fato receba o seu 7 anos primeiro, que ele não tem 7 anos, vai fazer agora, já tem mais de 10 anos de santo, mas tem que tomar seus 7 anos e tomar o seu decá, porque ele é o responsável por todos os filhos desta casa, uma casa que já iniciou mais de 150 filhos de santo, está entendendo? E eu quero que ele seja feliz, quero que ele prospere, dê continuidade a uma nova família, está entendendo? E cuide dos irmãos de santo, como se fosse pai. Tudo bem. Tem mais alguma coisa que não quer falar com a nada. gente aqui, deixar um recado? Esse registro é importante, Valdemir, porque daqui a uns tempos a gente precisa mostrar o que aconteceu. Nós somos testemunha da história. Daqui a 20 anos, alguém vai dizer, vai Valdemir teve Vitória da Conquista para fazer as obrigações do terreiro de Pai Léo e impulsou Jabu Bossi como o sucessor da casa. Se a gente não tem esse registro, a gente perde. Aqui Vitória da Conquista, no final da década de 70, de 80, teve um sacerdote do Angola também, morreu jovem, Azabá de Salvador, de Ilhéus, vieram para cá, fizeram as obrigações dele, mas essa história se perdeu. Por quê? Porque não registrou. Elas não permitiam esse registro, não tinha condições como nós temos hoje, né? Elas vieram de Ilhéus para cá, fizeram as obrigações de Axixi do rapaz, finalizaram a Chagas ia seguir, mas fizeram as obrigações, mas se perdeu. Então, o momento como esse é muito importante. Então, eu quero agradecer imensamente o senhor por ter disponibilizado aqui o seu tempo, a credibilidade do nosso trabalho, estar conosco aqui para poder abrir um pouco, falar um pouco mais, dizer que nós também estamos abertos ao diálogo, ao que o terreno precisar, qualquer tipo de apoio dentro da cidade que necessite, porque a gente sabe que chega numa cidade que não conhece muita gente ainda, precisa melhorar sempre uma rede de apoio. Então, seja muito bem-vindo, desejamos também que esses frutos aqui plantados, eles cresçam, multipliquem também para a boa prática na religião. Tomar a sua bênção e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui a nossa entrevista, reafirmando aqui a nossa alegria, o nosso respeito, a nossa admiração, o reconhecimento a todos os filhos de Pai Léo de Ogum, a todos aqueles que permaneceram firmes, fiéis ao seu axé, à navalha do seu Pai de Santo, e que de agora em diante terão a responsabilidade de contar essa história, de dizer àqueles que estão chegando quão grandioso o Pai Léo foi, quanto acolhedor, quanto respeitoso com todos. Axé, meus irmãos. Oi, Roxi,
O Oxinque, o Enroxi, Oxi Biolê.